Se você está prestes a fazer um processo seletivo, a pior coisa que você vai fazer agora é entrar sem entender o jogo. Bom, eu vou entregar aqui neste vídeo aquilo que eu gostaria que tivesse me dito antes de entrar na engenharia ou fazer o Enem. Portanto, assiste esse vídeo aí, acredito que esses 10 minutinhos vão mudar a trajetória da sua vida até aqui e daqui para frente. Eu sou o Carlos, engenheiro civil, e hoje eu vou te mostrar a verdade que ninguém te conta sobre os processos seletivos, sobre o perfil de cada empresa que você está prestes a concorrer uma vaga, né? O processo seletivo, ele não vai ser sobre currículo, ele é sobre o seu comportamento, ele é sobre a sua visão de mundo e principalmente o seu preparo emocional ali para poder estar de frente com as situações da empresa. E para confirmar isso, os acontecimentos dos últimos dias, eles vêm para poder trazer essa certeza, né, de que os processos seletivos estão cada vez mais pautando, né, o seu comportamento, o seu caráter e não simplesmente a qualidade técnica, não somente a qualidade técnica, mas também o seu comportamento, a sua visão em relação à empresa e aquilo que você pode agregar. O mundo vem mudando e o processo seletivo não fica para trás. Aquilo que antes era engessado, tinha muito mais interesse em saber quais são as suas qualidades técnicas, quais são os operadores que você sabe utilizar, ou qual é o seu grau de estudo, ou se você sabe falar inglês. Hoje, vemos que as empresas elas vêm valorizando essa postura de um candidato frente ao perfil da empresa, frente àquilo que a empresa tem do grupo que trabalha ali ou do perfil de cada profissional. Você tem que entrar para agregar esse perfil, você tem que entrar para agregar nesse grupo. Um exemplo ao longo da minha trajetória foi que pude participar de diversos processos seletivos e um deles que mais me marcou foi o processo seletivo da empresa júnior da faculdade onde eu fiz a graduação. E esse processo seletivo, ele durou ali seus 3 meses, foi um processo seletivo longo, mas que contou com cada uma das etapas que hoje a gente vê e encontra no mercado. Por ter sido na faculdade, teve diversas entrevistas presenciais e até mesmo dinâmicas de grupo. E essas dinâmicas de grupo, ela costumam ser a etapa inicial de um processo seletivo, após leitura de currículo, testes de raciocínio lógicos ou português. E após isso vem as entrevistas, né? Entrevistas com o gestor, entrevista com o responsável pelo setor onde você pode estar sendo vinculado. Então, não é só sobre saber, é sobre a capacidade que você tem de aprender também ali naquela empresa. Não é sobre o seu conhecimento, mas sim aquilo que você tem para agregar e aquilo que você está disposto a poder buscar e aprender mais. Engenheiros recém-formados, eles não estão atentos, não estão curiosos a essa dinâmica de poder buscar mais sobre essas empresas, ter mais conhecimento, até mesmo para você poder, nesses processos seletivos, compartilhar com essa empresa a sua experiência, o seu olhar sobre aquela empresa. Então, é importante você ter essa visão ativa, não somente olhar por questões de diploma, mas ter essa visão ativa, uma visão que seja comportamental e que também tenha um olhar técnico para essas empresas, não somente um olhar sem nenhum cunho de interesse seu, mas sim com perspicácia, com interesse, com vontade sua a respeito daquela empresa. Essas crises recentes que apareceram, né, e revelam para nós quem está pronto de verdade para poder atuar, demonstram que essas empresas estão cada vez mais selecionando pessoas que têm uma maturidade emocional maior, ou seja, pessoas ou profissionais que estão que tem ali a sua dificuldade, né? Mas que não permite essa dificuldade ser motivo de quebra dele profissionalmente, ser motivo de desânimo, ser motivo de impacto na vida profissional dele. Essas empresas buscam então essa maturidade emocional olhando para esses profissionais ou futuros profissionais ou estudantes recém-formados
que tenham uma maturidade de poder encontrar os desafios e buscar em cada um desses desafios oportunidades que agregam para as empresas. Um dos exemplos que eu posso dar para vocês foi em um processo seletivo que eu fiz. Participei de um processo seletivo, uma empresa que contava com um grande portfólio, principalmente ali nas questões de mineração, nas questões de transporte desses minérios, até mesmo de construção dos meios para que sejam transportados esses minérios. E uma dessas empresas, durante o processo de dinâmica de grupo, que é uma das primeiras etapas do processo seletivo, pude participar ali de um pequeno grupo, onde nós tínhamos que fazer uma apresentação rápida, criar uma apresentação sobre assuntos da empresa, porque as empresas elas querem que você tenha um olhar da empresa desde antes. Você já conheça a empresa e saiba como agregar e se posture em frente a essa empresa, tendo ali esse conhecimento e tendo esse direcionamento para a empresa. Portanto, era uma apresentação que nós, do grupo formado por 4 pessoas, tínhamos que criar e apresentar informações relevantes ali, voltadas para a empresa, né, em questões do que a empresa atuava. E tínhamos 5 minutos para poder criar essa apresentação, criar as falas de cada uma dessas pessoas. Claro que as 4 pessoas teriam que dar a sua opinião e trazer ali assuntos relevantes. Então, em 5 minutos eu tive que me virar, porque 4 pessoas no grupo. Eu, naquele momento, não mexia no Canva, não tinha afinidade para mexer no Canva e criar uma apresentação para poder fazer, né, criar os slides. Eu até então fazia os slides pelo PowerPoint, só que eu sabia que o PowerPoint era um pouco demorado para aquela situação. E ali no grupo eu pude entender que eu teria pouco tempo e deleguei funções. Sabia que eu não teria capacidade de mexer no Canva naquele momento, portanto que isso me abriu os olhos para poder buscar mais conhecimentos, buscar mais outros meios para poder utilizar outras ferramentas. E deleguei funções. Logo de cara, onde nós deveríamos fazer uma apresentação, deleguei a função para outra pessoa que sabia mexer no Canva. Então, não me omiti numa situação como essa, não fiquei omisso em ter que deixar as pessoas fazer as outras coisas, não. Me impus em poder articular com as 4 pessoas, com as outras 3 pessoas, em quais funções cada um poderia fazer. Então, essa pessoa que foi responsável pelo Canva conseguiu ali projetar, fazer os slides de maneira incríveis, conseguimos delegar as funções ali para poder cada um ter a sua fala, e foi um processo seletivo que isso ali em menos de 1 minuto eu tive que pensar e nos outros 4 a gente teve que produzir. Então, isso aí traz para vocês que a maturidade emocional nesses pontos serve também para poder ter estratégia de como se comportar, ter estratégia de como agir frente a algumas situações. Essa foi uma das situações em que pude ter um pouco de dinamismo e não me omitir daquela dinâmica de grupo. E claro que foi uma dinâmica de grupo boa, todos do grupo puderam passar e tivemos a oportunidade de, até então, chegar à etapa de entrevista com os gestores. Mas antes disso, vocês deveriam se perguntar, fazer algumas perguntas previamente a algumas dessas entrevistas. Quais técnicas ou qual habilidade técnica que eu entrego, que eu posso entregar para essa empresa, que eu posso abrir minha mente aqui, abrir o meu coração e falar para essa empresa que eu sou capaz disso, sou capaz daquilo. É importante que sejam capacidades éticas, que sejam capacidades que tenham um senso crítico, que tenham uma responsabilidade, uma competência, uma dedicação, um comprometimento. Essas empresas elas vão buscar nesses jovens engenheiros, jovens profissionais ali, essa diferença, uma diferença que vai trazer um pouco de dinamismo ali, mas também vai trazer para o mercado ali competitivo uma visão que você possa ser um diferencial em meio a tantos que estão concorrendo a isso tudo, né? Eu acredito que você tem uma boa comunicação desde o início, e além dessa boa comunicação, saber se portar muito bem em determinadas situações é o que vai trazer também um grande diferencial. E portanto a verdade que quase ninguém fala
é que os seus processos seletivos, eles não selecionam o melhor ou não selecionam aquela pessoa que eles tiveram um pouco mais de olhar técnico, mas sim eles vão estar selecionando quem está mais alinhado com o comportamento, com o momento daquela empresa. Você tem que entender qual é o momento daquela empresa. Por isso que eu falei desde o início, conheça a empresa em que você está concorrendo, porque elas vão querer de certo modo, engessar o seu comportamento, engessar a sua conduta para o momento que aquela empresa está vivendo. Às vezes aquela empresa está com um dinamismo diferente, está com intenção, olhos voltado para novas tecnologias, voltada para um comportamento de grupo. Então você tem que saber se comportar nessas situações. Eles vão te perguntar, eles vão querer sua clareza nessa comunicação, eles vão querer não somente seu currículo, mas que naqueles momentos específicos, em determinadas perguntas específicas, qual é o seu tipo de comportamento, qual é o seu emocional e, principalmente, o que será aquilo que você vai agregar para aquela empresa. Bom, eu trouxe aqui também algumas escritas que eu fiz para vocês, algumas dicas que eu posso dizer, né, ao longo desse processo seletivo que vocês possam ter. Então, eu vou passar algumas dicas rápidas aqui. É bom que vocês tenham ali um comportamento consistente ao longo de todo o processo seletivo. Não adianta você entrar de um jeito e terminar de outro. As pessoas vão falar, poxa, se aqui no processo seletivo ele demonstrou uma pessoa já está sendo outra pessoa antes de terminar o processo seletivo, essa pessoa durante a empresa ali vai trazer sérios problemas, porque eu vou ter que saber lidar com essa pessoa, trabalhar nessa pessoa, enquanto a produtividade dela vai cair e a qualidade do grupo ou da gestão que estiver participando pode cair também. Então, prolongando e finalizando sobre o processo seletivo, uma das etapas é a entrevista com o gestor. E essa entrevista com o gestor, ela é primordial. Se você chegar até essa etapa, normalmente ela fica ali entre etapas finais e medianas ali do processo seletivo. Se você chegar até essa etapa, geralmente você deve olhar e ter atenção para o comportamento seu frente a esse gestor, que não seja um comportamento agressivo, mas que ao mesmo tempo seja um comportamento também de interesse, de poder buscar e fazer perguntas sobre o setor, perguntas sobre aquilo que eles estão empenhados em fazer. Portanto, o gestor não simplesmente quer saber a sua parte técnica, porque ele já sabe, ele já viu o seu currículo, já viu os outros interesses que você teve, mas ele quer saber se você vai encaixar no time que ele está criando ou no time que ele já criou. Ele quer saber e está focado como o seu trabalho vai agregar ao longo do dia a dia no trabalho do grupo. Portanto, 3 pontos importantes seriam, então, uma narrativa bem concluída, uma narrativa bem construída, que você tem que criar. Antes desse processo seletivo, crie uma narrativa sua, seja contextos históricos, seja a sua motivação para aquilo ou para entrar naquela vaga. Saber de onde você veio é importante, saber qual curso você fez é importante, saber aquilo que te motiva e simplesmente ter uma comunicação clara para essas situações. Demonstra a sua capacidade para agregar naquele setor. Segundo ponto, você tem que saber como mostrar o seu valor. Você tem que saber solucionar problemas daquela empresa. Portanto, você pode ter um questionamento de um desses problemas aqui já foi solucionado, ou você tem capacidade de poder solucionar aquele problema. Demonstre isso ao longo do processo seletivo. E por último, ter um autoconhecimento bem consolidado, bem firme a seu respeito. Se conhecer como profissional, se conhecer como pessoa, saber em determinadas perguntas que podem ser feitas os seus pontos positivos, seus pontos negativos, saber seus pontos fortes e quais as dificuldades que você está disposto a enfrentar para poder estar atuando de maneira certa ali dentro dessa empresa. Ser comunicativo e ter um dinamismo torna você uma pessoa destacável frente a outras pessoas. Portanto, se isso faz sentido para você, se inscreva neste canal, curte, comenta a sua opinião a respeito disso, se também é coerente conforme. E essa jornada, após que vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês e que essa jornada na vida de vocês seja simplesmente uma etapa. Que vocês possam subir esse degrau e se deparar com uma vida bem construída, seja profissional, seja sua vida pessoal.